Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de redação, estudando um pouco a respeito de como fazer um mapa conceitual, que nada mais é do que um planejamento do seu texto. Você pode estar se perguntando, como é que eu vou planejar minha redação do Enem, sendo que eu tenho tão pouco tempo para desenvolver o texto e responder as questões objetivas? Mas planejar a redação não é uma perda de tempo, bem ao contrário. Planejando o seu texto objetivamente, fazendo isso da forma mais rápida e eficiente possível, você vai ganhar tempo, porque vai demorar muito menos para colocar as suas ideias no papel. Então, o que é um mapa conceitual? Mapa conceitual é uma ferramenta de estudos que você pode usar para sistematizar ideias sobre todo e qualquer conteúdo e que se aplica muito bem no caso da redação. Então, o primeiro passo, quando você lê e compreende a prova de redação, consegue ter clareza a respeito de qual é o tema do texto, automaticamente você começa a fazer aquela tempestade de ideias e a refletir sobre o que você sabe sobre o assunto. E dentre essas várias ideias, você vai selecionar aquelas mais pertinentes e vai encaixando no seu planejamento de acordo com a estrutura que eu vou te mostrar agora. Então essa estrutura, ela vai começar pelo planejamento da introdução. Você já sabe que a introdução é composta por contexto, tema e tese. Então, previamente você vai definir qual a estratégia que você vai usar para fazer a contextualização. Você pode tentar lembrar das suas aulas de literatura, de sociologia, filosofia, algo que tenha relação com o tema para apresentar essa temática. Pode ser um livro que você estudou e que aborde a questão que vai ser discutida, pode ser algum filósofo que você estudou também que reflete sobre aquela temática, ou ainda dados estatísticos sobre aquela questão, ou fatos reais que representem um problema. Define previamente e anota de maneira muito objetiva qual vai ser a estratégia que você vai usar para contextualizar o seu texto. A segunda parte, o segundo período da introdução, corresponde à tese, que é a tua opinião sobre o assunto. Como eu te falei em aulas anteriores, a tese é construída em torno de um adjetivo, então vale a pena você definir previamente também qual é o adjetivo que você vai usar para denotar o seu posicionamento sobre aquela questão. Então você anota lá na sua prova, é crucial, é fundamental, é importante, é essencial, é execrável, aquele adjetivo que melhor vai transmitir o seu posicionamento frente àquela questão. Lembra também que junto com a tese vem a chamada das intervenções e você pode definir também qual é a palavra que você irá usar para se remeter à ideia de intervenções. Pode ser ações afirmativas, enfrentamentos para essa questão, abordagens para essa problemática. Tem várias maneiras de você se direcionar à ideia de intervenções e aí você pode fazer isso antes de começar a fazer o rascunho. Vai ser bem legal para conseguir fazer essa introdução em tempo bem menor. Pensou aquilo que você vai usar para apresentar o seu texto, começa a definir o teu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Lembra que ele é composto por 4 partes. Ele é composto por tópico frasal, argumento 1, argumento 2 e a conclusão, que pode ser uma ação. No tópico frasal, caso você escolha dividir a sua redação em causas e consequências, esse tópico frasal pode ser uma chamada das causas, uma introdução das causas. Então, você poderá substituir a palavra causa por alguma que dê essa ideia de origem do problema. Então, o teu tópico frasal pode ser em torno de termos como a origem desse problema é, a gênese dessa problemática está ancorada em, ou os condicionantes desta questão são, os gatilhos que corroboram para a presença desse problema em nossa sociedade são. Então você cria uma estratégia, cria uma expressão para apresentar essa ideia de causas. Mas se você não quiser organizar a redação em causas e consequências, não tem problema, você pode definir outras linhas argumentativas, desde que elas sejam bastante coerentes, tenham lógica e que os argumentos respondam à tese e respondam à introdução.
Então você vai definir qual é a ideia de maior relevância, a ideia mais interessante e já faz um apontamento na sua prova do que será a origem do seu tópico frasal. Já define também as estratégias argumentativas para construir o argumento 1 e o argumento 2. Lembra também que estratégias argumentativas correspondem à forma como você vai aprofundar e justificar o teu pensamento. Então, uma estratégia argumentativa pode ser uma comparação, pode ser uma reflexão sobre dados estatísticos, pode ser também intertextualidade, citação de algum autor que ajuda você a corroborar, a dar base para a sua ideia. O legal, o importante, é que você varia a estratégia argumentativa. Se você definiu para o argumento 1 uma citação, intertextualidade, não vai repetir a mesma estratégia no argumento 2. No argumento 2 você pode fazer uma comparação, comparar como outras culturas enfrentam aquele problema que está sendo analisado aqui no Brasil, por exemplo. Depois de definir qual será o argumento 1 e qual será o argumento 2, você pode pensar uma ação para finalizar esse parágrafo. Essa ação ela não precisa ser detalhada, porque você terá apenas 2 linhas para fazer isso. Então você vai apenas apresentar uma possibilidade de ação brevemente frente a um cenário que você desenvolveu aqui no D1. Da mesma forma, o D2, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, tem a mesma estrutura. Ele é separado em 4 partes: tópico frasal, argumento 1, argumento 2 e a ação. E da mesma maneira que você selecionou os argumentos para fazer o D1, você também vai definir o que irá utilizar aqui no D2. Caso você tenha escolhido fazer a redação em causas e consequências, você já elaborou um tópico frasal aqui que tem a ver com a ideia de causas, obviamente é que o tópico frasal terá relação com a ideia de consequências. Então você pode optar por um termo, por um vocábulo que denote essa ideia de consequências, como por exemplo, consequentemente, ou ainda os efeitos dessa problemática na sociedade são. Tá? E aí, se é em causas e consequências essa redação, é claro que o argumento 1 e o argumento 2 serão 2 consequências diferentes sobre o problema, a forma como eles afetam a sociedade. Agora, não vai ser em causas e consequências essa redação. O que eu posso definir para o tópico frasal, argumento 1, argumento 2? Novamente, todo tipo de estratégia argumentativa está aí para te ajudar a manter um posicionamento. Pode ser alusão histórica, pode ser comparação, pode ser dados estatísticos. Muitas estratégias estão ao seu dispor para conseguir preencher esses espaços que vão dar origem ao segundo parágrafo de desenvolvimento. E para finalizar o projeto do parágrafo, pensa também uma ação. Uma ação que não precisa ser detalhada, apenas algo que pode ser feito frente ao cenário que você desenvolveu no D2. E assim a gente segue com esse gancho para planejar a conclusão da redação. A última parte, que assim como a primeira parte, introdução, é um parágrafo pequenininho. Então você precisa ter um planejamento mais preciso ainda para não fugir às 5 linhas que mais ou menos vão sobrar para que você desenvolva a conclusão. Então define previamente uma ação 1 e uma ação 2 e pensa que essas ações agora sim precisam ser detalhadas. Então defina no seu mapa conceitual para a conclusão uma ação 1 e uma ação 2, a respeito das quais você tenha um conhecimento bem claro de quem pode ser o agente, que é quem vai desenvolver aquela ação, e como ela pode ser detalhada rapidamente. E também não esquece que no último período dessa conclusão é importante colocar uma frase, uma expressão que denote a ideia de efeitos das intervenções na sociedade, que nada mais é do que dizer o que ocorrerá de mudança, o que ocorrerá na nossa sociedade caso as ações que você propôs nessa redação sejam colocadas em prática. Então, pessoal, é só você definir em forma de tópicos para cada parte do texto, já tendo entendimento do que significa cada parte, para planejar uma redação. Em 5 minutinhos você faz isso depois que pega a prática e vai ajudar demais a ter um produto, a ter uma redação de qualidade.
E agora, na sequência, eu vou te mostrar um mapa conceitual um pouco mais elaborado, porque ele vai dar origem à primeira redação, que vocês vão escrever de maneira completa aqui para o curso de redação. Então, eu fiz digitado, um pouquinho mais extenso esse planejamento. Mas o mapa conceitual que vocês forem produzir no Enem, nos simulados, nos vestibulares da vida, é algo bem simples. São apenas algumas palavras que vão te ajudar a lembrar de cada etapa da redação. Vamos ver então um planejamento, um mapa conceitual? Então, pessoal, para espantar a preguiça de escrever e ficar motivado, pega sua xicrinha de café e vem comigo e vamos aprender como fazer esse mapa conceitual. Bom, como eu te expliquei agora há pouquinho, esse mapa conceitual, ele é bastante extenso, não é exatamente o que você vai fazer no dia da prova, mas eu fiz assim detalhadamente, até porque será a origem do teu trabalho dessa semana. Você vai escrever uma redação sobre esse tema, então eu tentei definir com bastante detalhes esse mapa conceitual. Primeiro eu vou te explicar, se você quiser já pode baixar e ir acompanhando com o material. O material está aí junto com a descrição do vídeo da aula de hoje. O tema sobre o qual você vai escrever e vai acompanhar esse mapa conceitual é alternativas para frear o aumento de doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens brasileiros. Como a gente já bem sabe, o Enem ele seleciona muitos temas que têm relação direta com a vida cotidiana dos jovens, seja na questão da educação, da saúde, na questão da vida familiar. Então a gente pode imaginar que esse tema ele é bem propício para desenvolver uma redação no estilo Enem. Então, a primeira parte do mapa conceitual, que a gente viu agora há pouco, é a contextualização. É definir previamente qual é a estratégia que você vai usar para contextualizar esse tema. E pode ser um livro, pode ser uma citação, várias formas de fazer essa contextualização. No caso desse tema, doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens brasileiros, eu defini como uma sugestão para você contextualizar um livro da nossa literatura brasileira. Olha o que eu anotei aqui para te lembrar a respeito de como fazer essa contextualização. A obra Capitães de Areia, do escritor Jorge Amado, retrata o aflorar da sexualidade prematura em um grupo de meninos abandonados, os quais vivem sem nenhuma orientação sobre as patologias sexualmente transmissíveis. Você apresenta brevemente essa narrativa que eu quase já fiz a contextualização, tá? No teu planejamento de prova, você só anota assim, ó, Capitães de Areia, Jorge Amado, porque você já sabe o que tem que ser feito, né? Que essa pequena narrativa, esse pequeno resumo do livro, e depois é preciso uma expressão para alinhavar, para fazer o gancho entre essa obra que tem relação direta com o tema e o tema propriamente dito. Então você pode dar continuidade com uma expressão mais ou menos assim, ó. De modo análogo ao contexto da obra, a incidência de DSTs entre os jovens cresce vertiginosamente no Brasil. Então você tem aí um planejamento já, uma introdução praticamente pronta. Lembrando que na prova você faz isso em forma de palavras, de tópicos bem sucintos. Não precisa fazer todo esse desenvolvimento porque a redação já está praticamente pronta. Bom, aqui eu selecionei mais do que 2 argumentos e um tópico frasal, porque eu quero dar também para vocês a oportunidade de selecionar os argumentos. Vocês vão observar esses 4, vão julgar quais vocês consideram mais pertinentes e vão escolher, vão definir para fazer o seu D1. Nas primeiras aulas, assim, eu vou condicionar bastante vocês pela sequência, a respeito da sequência argumentativa do texto, para vocês pegarem um pouco mais de fluidez de escrita. Depois, todo esse planejamento, é claro que vocês é que vão fazer. Então, os 4 argumentos, e qualquer um deles pode dar origem ao tópico frasal, são os seguintes: faltam políticas públicas mais coesas e efetivas para combater esse problema. Então aqui a gente tem uma observação de que ao nosso entorno não existe um confronto direto dos jovens com essa realidade, no sentido de campanhas, até existem, mas elas precisam ser em maior número, para que sejam mais eficientes e numa linguagem mais próxima a essa comunidade, que são os jovens. Então tu pode desenvolver essa ideia aí. A segunda ideia é a seguinte:
O conservadorismo religioso em algumas comunidades dificulta a abordagem do tema, inclusive com a proibição dos filhos adolescentes de fazerem vacinas de prevenção ao HPV. Vocês sabem que esse fenômeno tem ocorrido com maior frequência do que nós gostaríamos, porque a prevenção a partir da vacinação é algo extremamente importante. Então, se já foi desenvolvida uma vacina que pode prevenir os adolescentes de desenvolver uma doença tão séria como o HPV, muito importante que as famílias, apesar do conservadorismo, de um pensamento mais restrito frente à existência da vida sexual dos jovens, permitam que mesmo assim os jovens façam essa prevenção com a vacinação. A terceira ideia que eu defini aqui para o D1 é: as escolas, para evitar a patrulha ideológica de comunidades conservadoras, estão se abstendo de orientar os jovens. É uma observação do que tem acontecido no Brasil. Se vocês fizerem um pouquinho de pesquisa a respeito disso, vocês vão encontrar notícias de cidades inteiras em que as escolas queriam abordar a questão da prevenção, das doenças sexualmente transmissíveis, do aparelho reprodutor masculino e feminino, e não puderam desenvolver esses conteúdos em sala de aula porque os pais não aceitavam, as comunidades extremamente conservadoras não aceitavam esse tipo de abordagem. Até teve uma notícia de uma cidade, agora não me recordo exatamente o nome dessa cidade, em que os pais grampearam as páginas do livro didático que abordavam esse tema, que é tão importante, que é tão fundamental. Então aqui você também pode discorrer um pouquinho mais sobre isso. E o quarto tópico para você decidir aí o que é mais pertinente, o que é mais importante, é a negligência de adolescentes, os quais, mesmo sabendo das consequências, praticam sexo sem proteção, né? Porque a informação, apesar de às vezes não ser a ideal, ou na linguagem ideal, ela existe. E tem muitos jovens que têm esse conhecimento, mas não colocam em prática. E aí, se você quiser atrelar essa ideia a uma intertextualidade, ao invés de colocar claramente, objetivamente isso, você pode apresentar essa mesma ideia da negligência com o intertexto, que é o livro Depois daquela Viagem. Não sei se vocês conhecem, é um livro muito legal, muito bacana, porque se trata de uma história real e de muito alerta. Eu acho que é muito importante que os jovens tenham acesso a esse livro. Ele foi escrito pela Valéria Polizzi. E ela foi uma jovem de classe média alta que aos 15 anos ganhou uma viagem de presente, um cruzeiro. E ela foi para essa viagem e se apaixonou, teve um romance no meio desse cruzeiro. E na primeira relação sexual que ela teve na vida dela, sem proteção, mesmo sabendo dos riscos, ela contraiu HIV. Então o livro vai desenvolver como que ela vai enfrentar, como que ela vai se aceitar com essa doença e um pouco do que foi a vida dela depois dessa descoberta. Então a gente já tem aí 4 ideias para definir o que você vai fazer no D1. E no D2, o que pode ser abordado? Para o D2, eu também defini 4 ideias para que vocês escolham o que mais vai ao encontro da tese que vocês vão elaborar ou que vocês acham mais fundamental dissertar sobre o assunto. Não precisa seguir esse mapa aqui, ele é só uma sugestão, ele é só um exemplo de como vocês podem organizar um planejamento para posteriormente fazer os seus textos. Então, as ideias para o D2 são: jovens com doenças como HIV, sífilis, gonorreia tendem a apresentar também depressão e baixo rendimento escolar. O que é esse tópico? O que é essa ideia? Nada mais do que consequências frente à problemática do avanço das DSTs entre os adolescentes. Muitos vão sofrer com a doença e, além disso, com problemas emocionais de rendimento escolar. A ideia número 2 é o impacto econômico dessas doenças se proliferando, principalmente no nosso Sistema Único de Saúde. É bem legal quando vocês forem definir os tópicos a serem desenvolvidos, quando vocês começarem a fazer os mapas conceituais, que vocês reflitam quais são os argumentos e ideias que têm mais relação direta com o nosso contexto, com o nosso cotidiano,
e quais são pano de fundo, são macroargumentos, tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa administração pública, isso tanto em origem dos problemas quanto em consequências. Aqui é uma consequência que já demonstra uma capacidade de leitura de contexto. Se existe um avanço de doenças sexualmente transmissíveis, uma das consequências é econômica. É consequência que também onera, que também traz custos e superlotação no Sistema Único de Saúde. E a terceira ideia é sobre o caráter das campanhas, as características de campanhas. As campanhas costumam focar no uso da camisinha como método de prevenção, mas é essencial conhecer também a proteção disponível para casos de relação de risco, relações desprotegidas. Então existe todo um protocolo de profilaxia dentro do Sistema Único de Saúde que, caso tenha acontecido algum acidente, um preservativo rompeu, ou a pessoa esqueceu de usar, ou decidiu enfrentar os riscos e depois se arrependeu, existe esse protocolo com medicações, com atendimento para tentar evitar o desenvolvimento de doenças, principalmente na questão do HIV, que é uma das doenças mais severas e crônicas que ainda se pode adquirir através das relações sexuais desprotegidas. Então aqui esse tópico ele é bem interessante, bem bacana, porque vai abordar a questão de que as campanhas focam na prevenção, e isso é extremamente fundamental, mas elas deveriam focar também na questão de que, se houve uma relação de risco, ainda assim há uma alternativa para se evitar o pior, no caso do HIV. E a quarta ideia, o quarto argumento, ele tem relação com dados estatísticos, com um dado estatístico. Apenas 56% dos jovens brasileiros usam preservativo com parceiros eventuais. Vejam que isso é um número muito sério, mais da metade das relações sexuais são desprotegidas. Então pense o quanto isso vai fomentar de expansão dessas doenças sexualmente transmissíveis que vão trazer tantas consequências para a vida direta do jovem, para o seu desenvolvimento como cidadão, como pessoa, e também para o nosso Sistema Único de Saúde, para a sociedade como um todo. Essas doenças vão gerar problemas. Então, eu separei todas as 4 intervenções no final do material, porque aí você pode rearranjar esse mapa conceitual definindo quais os 2 argumentos para o D1, os 2 argumentos para o D2, a partir dos 4 que eu sugeri para cada situação, e também vai escolher qual intervenção fica melhor para cada parágrafo de desenvolvimento e depois para a conclusão. Então as intervenções são: a primeira intervenção tem como agente o Ministério da Saúde. O que ele pode fazer? Propor mais campanhas com uma linguagem direcionada ao público jovem, aos adolescentes, que sejam mais eficientes, mais eficazes. A segunda intervenção, ela tem como agente a escola. O que a escola pode fazer? Lutar mais pelo espaço da educação sexual, promover aulas que sejam realmente atraentes e que sejam interessantes no sentido de trabalhar a prevenção. Outro agente que eu acho que essa intervenção ela seria bastante interessante, porque eu acho que nem todos os alunos lembrariam de acionar esse agente. Mas se você definir como tópico, como argumento lá no D1 ou no D2, a questão do conservadorismo, aqui você pode definir como agente as igrejas. Por que não? Então as igrejas, através dos grupos de jovens, através do contato direto com a comunidade, ela tem que combater o tabu e dar a orientação também necessária a respeito de que prevenção é importante, não só definir uma linha de discurso conservador e que vai gerar tantos problemas depois para a sociedade. A própria igreja pode enfrentar o problema e alertar a respeito dos riscos que a contaminação das doenças sexualmente transmissíveis pode trazer. E outra intervenção pode ter como agente a família, os familiares dos jovens, dos adolescentes, devem orientar sempre, estar presentes, desenvolver o diálogo com os filhos para tentar evitar, combater essa problemática. E aí, gostou da ideia de fazer mapa conceitual? Será que vai te ajudar no desenvolvimento da sua redação? Vai ficar mais organizado? Vai ficar mais lógico o seu texto? Eu espero que sim. Então, siga essa proposta, vamos tentar fazer esse texto, que ele fique caprichadinho, com início, meio e fim, muito lógico e muito bonitinho. Para finalizar a nossa aula, uma dica de leitura. Esse livro eu ganhei em 2009, pelo Dia do Professor, já faz um tempinho, e eu li, reli e utilizei muitas vezes nas aulas de redação.
O título é Pequeno Tratado das Grandes Virtudes e o autor é o André Comte Sponville. Este livro ele traz uma fundamentação filosófica muito bacana para desenvolver textos e também para refletir sobre a nossa própria vida e também a nossa atuação como cidadão, como ser humano. A ideia do livro é abordar as principais virtudes humanas, os valores humanos. Cada capítulo aborda um desses valores, refletindo sobre a origem, como que esse valor se estabelece na vida das pessoas, qual o significado dele para a humanidade, quais são as características deste valor, dessa virtude. Então tem virtudes como compaixão, tem virtude como polidez, que está tão esquecido ultimamente, que seria a boa educação, fidelidade, prudência, temperança, coragem, justiça, generosidade, compaixão, misericórdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, doçura, boa-fé, humor e, por último, a mais fundamental de todas as virtudes, que é o amor. Então fica aí a dica de leitura, vocês vão gostar demais desse livro. Peraí que eu vou ler uma frase só para vocês ficarem instigados aí na leitura. Vou falar sobre a compaixão tão importante nos dias de hoje, que é saber se colocar no lugar do próximo. A compaixão tem má reputação. Ninguém gosta de ser objeto dela, nem tampouco de senti-la. Isso a distingue nitidamente, por exemplo, da generosidade. Compadecer é sofrer com, e todo sofrimento é ruim. Como a compaixão poderia ser boa? No entanto, a linguagem nos adverte, também aqui para não a rejeitarmos tão depressa assim. Seus contrários podemos ler no dicionário. Contrários à compaixão são dureza, crueldade, frieza e indiferença, secura de coração e insensibilidade. Então vejam como a compaixão é importante, estar junto com o outro e fazer ações para melhorar a vida de todos nós.